Bem, irmãos, um feliz sábado a todos vocês que estão em casa, acompanhando essa recapitulação do estudo da semana, que nós estamos estudando desde o sábado à tarde, do dia 5 de outubro. Todos os dias nós temos uma parte da lição a estudar, e no sábado à tarde a lição se iniciou com o título Sinais da Divindade, a lição número 2 do trimestre. E eu vou convidar o irmão Janderson para fazer uma oração para a gente poder iniciar a recapitulação do estudo. Bom dia, feliz sábado. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos na tua santa e augusta presença. Nesse momento, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos para que o estudo, a recapitulação da lição, seja de bom proveito para a nossa vida espiritual. Nós te pedimos a orientação do teu Santo Espírito em nome de Jesus. Bem, irmãos, é um feliz sábado novamente, né? Agora vamos iniciar o nosso estudo, lição número 2, como título Sinais da Divindade. O texto base, o texto para memorizar da lição da semana, é o texto que está em João capítulo 11, dos versos 25 e 26, que diz o seguinte: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Irmã Eva, você crê nisto? Bom dia. Bom dia para todos, um feliz sábado. Creio plenamente. Isso tá bom. Creio plenamente nessa verdade, desde a infância. Então, venho alimentando cada dia mais essa esperança. É muito bom saber que temos um Deus, que cremos numa esperança melhor, na esperança de um dia ver e estar com Ele no céu. Essa é uma das coisas melhores que o cristão pode viver. Nessa semana é muito interessante esse título, né? Que diz que é Sinais da Divindade. Esse tema que nós estudamos no trimestre, desse trimestre, outro trimestre do ano, né? Temas do Evangelho de João, né? Nós nos deparamos na primeira lição com os sinais do caminho, o verdadeiro caminho. E agora nós entramos nos sinais agora da divindade de Jesus. João, ele eu acho que é o principal, o único profeta, o único escritor da Bíblia que se preocupou com isso, com mostrar a divindade. Então nessa semana nós estudamos, vamos recapitular com os irmãos aqui alguns sinais que mostram, são 3 sinais, 3 milagres, que mostram a divindade de Jesus. E o tema, né, o título já diz muito, né? Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí pergunta, você crê nisso? Então isso é a base da nossa fé, a base da nossa religião, a base da nossa doutrina, da doutrina adventista, em crer em Jesus, a base também do clube, né? Do clube dos bravadores. Então deve ser a base de tudo da nossa vida. Como ser humano, como cristãos, nós devemos crer. Só assim poderemos ser salvos por Cristo. Através da É o que a Bíblia nos diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é a base fundamental, é a fé. Crer e pronto. Tá básico, é bíblico, então vamos aprender e confiar. Sim, irmãos, e a lição aqui diz: Jesus não apenas disse coisas que revelaram sua divindade, mas confirmou suas palavras com obras que manifestaram essa natureza divina. Ou seja, nós que vemos, que conhecemos, que estudamos a palavra de Deus, a gente vê que os atributos de Jesus, eles não são colocados apenas em palavras, são colocados também em obras. E como o irmão Janderson aqui já adiantou,
nós vamos ver aqui 3 milagres feitos por Jesus, que eles colocam a divindade de Jesus à vista, às claras, né? Para que todos possam ver. E o primeiro milagre, que aqui nós começamos a estudar na parte do domingo, no dia 6 de outubro, é o milagre do alimento para 5.000 pessoas. A primeira multiplicação de pães e peixes para alimentar as pessoas. E eu queria que nós dessemos uma lida rápida aqui em João, capítulo 6, verso 4 e 5, para nos trazer uma clareza para iniciarmos nesse tema. O texto diz o seguinte, ó: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Eles estavam falando exatamente com a pessoa certa, né? Por quê? Mas eles não imaginavam que Jesus iria fazer o milagre que foi realizado. Impressionante. Onde compraria pão para tanta gente? Eu acho que naquela época não existia realmente uma padaria, nem a do irmão Jurandir, cobriria quantidade de pão suficiente para aquela multidão de pessoas. 5.000 pessoas. Gente, é quase a população de Belém de Maria, um pouco menos, claro. Interessante, né? Que não era só 5.000, é 5.000 homens. Homens, sem contar mulheres e crianças, exatamente. Imagino que toda vez que eu vejo 5.000 pessoas, pessoas não, eram 5.000 homens. A Bíblia fala muito sobre eles, né? Então, existia muita criança no meio, que inclusive era uma criança que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Era uma criança que estava naquele meio. E por um acaso os discípulos descobriram aquela criança, não sei como, né? Com aquele lanche, que era a comida que ele estava levando para ele. Assim, irmãos, aqui o texto ele é bem claro, como a irmã Eva bem citou, porque era algo assim controverso, né? Você chegar em um lugar em que tinham aproximadamente de 12 a 13.000 pessoas. Porque se você colocar um homem casado com um filho, você já multiplica por 3. Se um homem tinha 2 filhos, você já multiplica por 4. E com a mulher, né? Então, estudiosos acreditam que haviam ali 12 a 13.000 pessoas. Como o Guigo falou, Belém de Maria tem 12.300 habitantes. Porém, um texto que ressalta aqui, Guigo, eu gostaria que você comentasse sobre isso, é que Jesus, aqui João, ele retrata que Jesus estava próximo à festa da Páscoa. A Páscoa era a festa que celebrava a libertação dos filhos de Israel quando estavam no Egito. E essa Páscoa era celebrada com um cordeiro pascal, com a morte de um cordeiro, com a aspersão do seu sangue na porta para proteger aquela casa. E aqui nós estávamos em um evento da Páscoa com Jesus, que João lá atrás havia olhado para Jesus e tinha dito: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão Jantos, nós vemos aqui algumas semelhanças entre Jesus, que estava aqui em um evento da Páscoa, e Moisés, que estava lá na libertação dos filhos de Israel no Egito, em um evento da Páscoa. Muito interessante, né? Ambos têm o mesmo, parecer o mesmo significado, né? Pois é, muito interessante, porque esse milagre, antes de entrar no assunto assim que você fez a pergunta, eu queria também fazer abrir um parênteses aqui e fazer um comentário que eu achei muito interessante, que eu descobri esses dias. Ou melhor, de ontem para hoje, para ser mais exato. Esse milagre é um milagre muito importante na Bíblia para nós, também para a vida daquelas pessoas, cotidiano, mas que representa algo mais. Nós podemos tirar muitas lições. E quando se fala do rapaz, que fala aqui do texto bíblico, que diz aqui, que encontraram um rapaz com 5 pães
com 3 peixes, né? Esse rapaz, ele retrata nós. Por quê? Porque mesmo Deus querendo fazer um milagre na vida ou numa sociedade ou em meio a muitas pessoas, ele também deixa a nossa responsabilidade de termos uma participação nesse milagre. Então o menino tinha essa quantidade de peixes. Jesus é e foi, sempre será, né, eternamente Deus, e ele pode todas as coisas. Simplesmente se ele quisesse e dissesse assim, haja pães e peixes para todo mundo, já aconteceria, sim ou não? Sim, né? Mas teve que ter o agente humano, não que necessitasse disso, mas porque Jesus, na sua infinita sabedoria, né, que ele é Deus, ele sabia que nós temos que ter participação nas coisas de Deus. Porque como seria de nós se nós não tivéssemos participação? Sabe quando você coopera na obra de Deus, aí você se sente feliz, porque você está fazendo algo de bom. Porque nós não somos bons. Bom é Deus. Jesus mesmo disse, não é verdade? Então, quando nós participamos de alguma forma, pequena que seja, nós damos valor àquela coisa. Aquilo aconteceu porque Deus, primeiramente, é Deus. O milagre aconteceu porque Deus, Jesus é Deus. Mas aconteceu porque também o homem estava preparado, estava com alguma coisa. Então, nós devemos dar alguma coisa. Não que dependa, né? Bem claro aqui dizer, o milagre não depende nunca de nós. Mas, no caso de uma pessoa doente, não depende de nós o milagre. Mas as nossas orações, intercedendo a Deus, Deus vai agir ou não, vai fazer o melhor para a vida daquela pessoa, do milagre que precisa que aconteça. Mas o ser humano, nós temos essa lição muito grande aqui, né? E, Preto, agora respondendo, desculpa estar estendendo muito, mas respondendo, porque é uma parte muito importante, eu gostaria de ter frisado. Respondendo a tua pergunta, Moisés e Jesus foram comparados, sim. Teve muitas outras situações que o texto aqui nos leva a ver, então inclusive o autor da lição, né, que compara aqui, diz aqui, vários detalhes da história colocam Jesus em paralelo com Moisés, né, no Êxodo, na época da Páscoa. Está lá, compara com João 6,4, né, nós podemos ler, aponta para a grande libertação do Egito, e Jesus subiu também ao monte, né, João 6,3. Assim como Moisés subiu ao monte Sinai, Jesus testou Filipe, e assim como os israelitas foram provados no deserto. A multidão dos pães, lembra o maná, né? Então várias questões foram colocadas aqui, mostrando esse paralelo, essa comparação de Jesus com Moisés. Lembra que tinha uma profecia que dizia que viria um profeta, e quando esse profeta viria, eles se reconheciam como um novo Moisés, um profeta chamado Novo Moisés, e eles queriam que Jesus fosse esse novo profeta e que fosse e comparar Jesus com Moisés. Então é bem interessante, né, a colocação do autor em colocar essa comparação dos profetas semelhantes. E que ambos têm algo em comum, né? Sim. A gente conhece a história de Moisés desde o começo, o princípio, né? Como Moisés resgatou, tirou o povo do Egito, levou para a Canaã prometida, né? Para a Canaã prometida, que seria nova terra terrestre. De Moisés era terra terrestre. Apontando para Jesus, que viria também resgatar Israel do domínio, não só do domínio humano da época, como o domínio geral, como, né, aguardando Jesus como nosso Salvador, libertador para sempre. E a profecia, Preto, está em Deuteronômio 18,15, que diz assim, ó, Deuteronômio 18,15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. E quando os líderes religiosos perguntavam ao povo quem era Jesus, as pessoas respondiam, é o profeta que deveria vir ao mundo. Então eles faziam esse paralelo com a profecia de Deuteronômio 18 com a vinda de Jesus. Mas a gente passando aqui para a parte da segunda-feira, que trata da vinda de Jesus e do significado da vinda de Jesus a este mundo, que exatamente o título é Este é verdadeiramente o profeta, nós vemos em toda a história judaica que as pessoas, como a irmã Eva nos já iniciou,
As pessoas queriam um Messias terrestre que libertasse o povo da opressão romana. A única visão que os judeus tinham na época era de expulsar os romanos. E quando Jesus veio à terra e começou a operar os seus sinais da divindade, eles ficaram ainda mais confusos. Porque a lição aqui, ela traz especificamente 2 temas interessantes. Um exército quando ele ia para a guerra. Os 2 pontos principais que traziam maiores problemas ao exército eram feridos e alimento. Os líderes do exército, eles tinham a maior dificuldade em cuidar dos feridos e em trazer alimentos para a tropa. E Jesus, ele curava doentes e alimentava multidões. Então, quando aqueles judeus viram isso, disse: não, então o homem é esse mesmo. Quando o exército sair para a guerra, ele vai pegar um pão e vai multiplicar, e todo mundo vai comer. Quando alguém se ferir na guerra, ele vai curar. Então, a pessoa é essa. Ele seria a pessoa ideal que eles precisavam. Mas isso em relação a onde, como que diz assim, as necessidades humanas, né? Daqui. Eles não estavam focando para o eterno, para a eternidade, para o céu. Mas a libertação, o jugo daqui, tudo terrestre. Eles esqueciam que Jesus... Esqueciam não, na verdade, eles estavam começando a compreender que Jesus era o Filho, o profeta verdadeiro. Né? Eles estavam começando a compreender, mas muitos não aceitaram. Né? Infelizmente, a gente conhece as histórias, né, dos relatos bíblicos, que eles lutaram muito para tirar Jesus desse... Muitos queriam que Jesus fosse o que libertaria o povo daquele momento. Mas muitos começaram a entender que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. E, no final, a gente conhece o que, em tudo que foi levado, né, as consequências que levaram o povo, no final. E quando a gente chega no capítulo 6 de João, que é capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11... e capítulo 14 e capítulo 15, há declarações muito esclarecedoras de Jesus sobre a divindade. Quando se fala do grande eu sou. Eu queria que o irmão Jantos comentasse um pouco sobre o grande eu sou. Isso é uma declaração que a Bíblia fala sobre Jesus e ele mesmo diz, eu sou. Porque alguns questionavam a divindade de Deus, de Jesus, porque viram ele nascer de mulher, crescer, ser criado pelo seu pai, ensinado a trabalhar na carpintaria com José. Então, como poderia ser ele Deus? Para ser Deus, para eles, e nós sabemos, tem que ser uma pessoa, um ser eterno. Eles não entendiam o grande eu sou, né, verdadeiramente de Deus. Né, porque Jesus se expressou dessa forma porque ele sabia que muitos deuses seriam colocados no meio do povo, no meio das pessoas, e quando ele fosse mencionado, simplesmente ele e sempre foi, e sempre será, eternamente Deus. Esse é o grande eu sou, Jesus Cristo, né? Só um minutinho. E eles esperavam um rei, claro. Durante muitos anos, mesmo depois que Jesus morreu, Jesus voltou para o céu, os judeus ainda continuaram aguardando o Messias, porque eles não aceitaram Jesus como o Messias, o verdadeiro Filho de Deus, porque eles esperavam que Jesus nascesse da elite, né? A gente vê a história. Eles esperavam e aguardavam que esse rei, esse Messias viria da elite, da classe de reinos. Mas Jesus veio de quê? De uma das famílias mais pobres, mais humildes de Israel. Seus pais não tinham nada. Onde eles foram parar? Numa estrebaria. Porque o local que estava tudo cheio, não tinha mais espaço para ele. Ele nasceu numa estrebaria, num dos piores lugares.
imundo, sujo, fedido, certo? Jesus veio dali e uma família pobre. Não podia ser o Messias. Quem seria esse Messias, filho do rei do universo? Nunca. E ainda temos a continuação da história que Jesus rompeu as barreiras do sacerdotismo, dos fariseus, das leis que eles impunham para o povo obedecer, né? Então, tudo isso foi motivo maior para eles rejeitarem a Jesus. E, irmãos, a gente falando aqui desse grande eu sou, né, Gui? Desse grande eu sou, é um tema que é importante se levantar. Eu creio que nós não vamos conseguir abranger toda a lição, mas eu queria que a gente abrangesse essa parte da lição, porque é uma parte muito esclarecedora. Muitas vezes a gente espera que uma declaração venha a nós de maneira direta, e às vezes a declaração vem de uma maneira para a nossa meditação. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, quando Deus apresenta-se a Moisés na sarça, né? Moisés olha e diz: Senhor, eu vou lá falar por ti. Alguém vai me perguntar como é o teu nome, o que é que eu vou dizer? Aí Deus diz: diga, eu sou. Diga, o grande eu sou me mandou. Quando a gente chega aqui no Evangelho de João, a gente vê que João capítulo 6, 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. 8, 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. João 10, Jesus diz: eu sou a porta. João 10, 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor. João 11, 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, 1 e 5, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Então, 7 vezes Jesus diz: eu sou. Então, esse Jesus que veio ao mundo é aquele Deus que apresentou-se a Moisés na sarça ardente. Então, era bom que a gente passasse o tema com essa certeza de que Jesus é verdadeiramente o Deus verdadeiro e eterno. O Espírito de Profecia, aqui tem um texto que diz, né? Veja um momento, mas o povo ignorava tudo. Aí o Espírito de Profecia fala em desejar todas as nações, página 301 e 302. Seus corações descontentes perguntavam por que Jesus não podia realizar tão grandes obras como as que tinham presenciados. Não podia também dar saúde, força e riqueza para todo o povo. Veja, libertá-lo dos seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não conseguiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos, porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Abriram a mente à incredulidade e a semente de Satanás deu fruto segundo sua espécie, na forma de incompreensão e disserção. Veja como é bem claro, né? O Espírito de Profecia, ele abre a mente da gente em relação aos textos. Diz aqui que o povo começou agora a questionar por que ele pode fazer tão grandes coisas e aí ele não pode assumir o reino que eles queriam que ele assumisse. Mas aí Jesus, ele veio para um propósito. E o propósito de Deus era salvar e nos libertar, não dos opressores do Império Romano, como eles queriam naquela época, mas nos libertar do pecado. Essa é a grande questão. Irmãos, e em João capítulo 8, 58, quando os líderes judeus estavam debatendo com Jesus a respeito desse contexto e falam de Abraão, Jesus diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes de Abraão, Jesus já era Deus. E para a gente passar o tema, a cura do cego. Parte 1. Havia um cego de nascença em Jerusalém. E certa vez os discípulos de Jesus olharam para Jesus e disseram: Senhor, quem pecou para que este jovem nascesse cego? Ele ou seus pais? Irmão Janderson,
como foi a resposta de Jesus a essa pergunta dos discípulos? Passa. É muito interessante, né, essa pergunta, né? E eu gostaria de destacar aqui a crença popular da época, né? Porque quando a pessoa era cego, coxo, deficiente, tinha algum de nascença, a crença do pessoal era que ou ele ou seus pais antepassados teriam pecado. Então aquilo era consequência de um pecado. Isso era um conceito da época, né? Era o conceito da época. Isso, a crença Se alguém popular. tinha algum problema era porque pecou. Isso. Ou porque seus pais. Então era uma herança que passava de pai para filho. Mas Jesus veio e quebrou esse paradigma, porque ele mostra que, ele diz a seus discípulos, quando fez a pergunta, que não tinha pecado nem ele nem seus pais, que o que estava acontecendo era para a honra e glória de Deus. Mas aí vem uma outra pergunta: será que Deus predestina uma pessoa para sofrer, para mostrar a sua glória? Não. Simplesmente aquilo estava acontecendo e aconteceu, e já que estava assim, isso serviria para quê? Para a honra e a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Então veja, é importante nós estudarmos a palavra de Deus, porque nós conseguimos ter discernimento de certas coisas, independente de crenças, porque às vezes crenças levam as pessoas a fazer coisas que não devem fazer. Por exemplo, na época eles guardavam o sábado, nós vamos chegar, não vamos chegar, mas vamos falar um pouco, guardar o sábado de uma situação que você não poderia nem cuspir no chão. Né? Imagina ajudar um próximo, salvar uma ovelha, fazer qualquer outra coisa que fizesse um bem a outra pessoa. Mas Jesus veio e fez diferente. Não que ele transgrediu a lei do sábado, mas que ele mostrou como deve ser guardado o sábado. O sábado é o dia de fazer o bem, é o dia de salvar, é o dia de... E não como era a tradição. Então devemos ter cuidado com nossas tradições, com o que nós colocamos na nossa mente, que não está baseado na Bíblia. Irmã Eva, e aqui, o fato de Jesus ter curado no sábado esse cego, deu uma grande discussão com os líderes. Por que os líderes, e de que os líderes acusavam Jesus pelo fato dele ter curado no sábado? Irmão, eles criavam tantas regras, foram tantas as regras para a guarda do sábado, que fugiram da verdadeira obediência. As pessoas que tinham as regras, eles não conseguiam cumprir, nem os próprios líderes conseguiam cumprir as regras que eles haviam imposto para as pessoas. Como eles não conseguiam, mas eles exigiam, e com isso afastavam as pessoas do verdadeiro Deus, né? Então, qualquer coisa que Jesus fazia era uma transgressão. E por essa transgressão Jesus era condenado. E que, na verdade, ele era o Senhor do sábado, o Criador. Muito interessante também essa história, quando eles chamam a segunda vez, né? Nós entramos agora na parte de quarta-feira, a parte 2, né, Preto? Que chama pela segunda vez esse cego para perguntar, interrogar como foi, ele falou o quê. Aí depois descobrir para acusar Jesus de alguma coisa, porque eles não aceitavam Jesus como ser divino, de Deus, enviado. Então os líderes religiosos naquela época começaram agora a interrogar. E eu achei muito interessante o texto bíblico, bem claro em dizer, depois você pode ler, que o cego chega e diz: vocês não ouviram? Eu falei da primeira vez, vocês não ouviram? Ou vocês querem ser seguidor deles? E eles gritaram: você é pecador. Veja a tradição que pode fazer. Como líder religioso, devemos ter cuidado. Você é pecador, dizia os líderes religiosos ao cego. Você nasceu assim. Aí começaram a questionar e saber. Aí não tinha que acusar Jesus e entrar na questão do sábado. Então, infelizmente, as nossas crenças, mais uma vez eu digo, podem nos levar a um mau caminho. E eles diziam que Jesus não era de Deus. E o cego respondeu assim: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Jamais alguém faria um milagre como ele fez, né? Porque tirar um cego de 38 anos, de nascença, e curar, realmente, o cego reconheceu esse poder divino, né? Bem, irmãos, então, vamos chegar ao fim aqui, né, Guigo? Né, Jantos, irmã Eva?
chegamos ao fim da lição dessa semana. Passamos aqui alguns 5 minutos, mas não vai ter problema quanto a isso. É muito bom estar aqui com vocês, com o irmão Jantos, com a irmã Eva, recapitulando a lição dessa semana. Muito bom ter a presença de você aí de casa que está nos assistindo. Nesse momento, pedir à irmã Eva para encerrar com a oração. Nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos concede de estar aqui em Tua casa para Te adorar e poder testemunhar da Tua santa palavra. Fica conosco durante o mês, durante esse dia. Abençoa cada família que está representada aqui e os que estão nas redes sociais assistindo nesse momento. Abençoa a todos. Fica conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, um feliz sábado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.